Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 7 princípios da atenção plena, o mindfulness, que você deve usar hoje na sua vida. Talvez você não ouviu falar de nada sobre atenção plena, mindfulness, talvez seja o primeiro contato com esse tipo de conteúdo, ou mesmo você já praticou mindfulness, já sabe o que eu estou falando, vai servir nesse podcast ou mesmo esse vídeo para a pessoa que é básica, intermediário ou avançado. E vai servir bastante porque quando a gente pensa em relação a avanço, evolução na nossa vida, despertar espiritual, autoconsciência, né, ou, por exemplo, o propósito em relação à tua vida, na carreira, profissional e tudo, a gente sempre fala do conceito da humildade, então sempre vai ter uma coisa nova para aprender. Eu vou começar com o primeiro princípio aqui da atenção plena, que é não julgar, né? Super casado aí com o começo aqui, né, do podcast que eu falei. O não julgamento tem a ver com o conceito também da humildade, né? Humildade é um estado de espírito. E quando a gente pensa em não julgar, você começa a entender os outros pontos de vista, vamos pensar assim, né? Quando a gente pensa na frase do Leibniz, lá no século XVIII, a percepção não é a realidade, você começa a entender que o mundo é compreendido por você através dos seus olhos e da perspectiva das outras pessoas é entendido da perspectiva delas através do que elas enxergam, né? E logicamente que isso leva você a novas compreensões, novos entendimentos, novas abordagens em relação à vida, e isso faz com que você cresça. Não é à toa que eu sempre falo aqui dentro da Alquimia da Mente, sempre procure as semelhanças entre as pessoas, ao invés das diferenças, porque nós somos diferentes, isso é fato, né? É hashtag fato. O grande lance, grande mudança, né, de perspectiva, de consciência, né, até mesmo na era de Aquário, né, do coletivo, é você compreender que entendendo o outro, você faz com que você compreenda a si mesmo. E dessa perspectiva você tende a avançar. Por isso que é tão importante você entender em relação ao não julgar. Não é apenas, eu não vou falar com a pessoa, eu prefiro ficar quieto. Não, você tem que também entender o outro ponto de vista. É como se fosse uma nova abertura que você faz para entender uma nova opinião, né? O segundo princípio da atenção plena tem a ver com a paciência. E é um princípio extremamente válido, você sabe que você precisa ser paciente, só que ao mesmo tempo, na hora da execução, é o grande problema das pessoas. As pessoas acham que ser paciente você precisa ficar quieto, e não é assim que a paciência age. Paciência se torna algo fundamental e algo mais real, vamos dizer assim, na sua vida, a partir do momento que você executa a paciência. Como que você executa a paciência? Todos os dias entendendo como que você pensa, como você age, como você reage em relação às coisas, em relação às suas emoções. E quando você pensa em relação a isso, pode estar num turbilhão de emoções, como também com marasmo, né, uma apatia, uma inércia, como também está quando a gente fala na matemática, né, na curva normal, está no balanceamento, no equilíbrio. E quando a gente pensa de atenção plena, tem muito esse tipo de análise, tanto que você vê em vários documentários, até mesmo do uso da atenção plena, mindfulness, para veteranos de guerra, pessoas que retornaram, né, de alguma guerra, a utilização da atenção plena fazem com que essas pessoas que têm o PTSD, né, que a gente fala em inglês, esse tipo de doença, transtorno pós-traumático em relação a uma guerra, consigam que ser mais pacientes, porque elas são traumatizadas muitas vezes por causa do que aconteceu. E aí, nesse caso, desperta dentro das pessoas tanto uma bioquímica diferente, então enzimas, hormônios, neurotransmissores, você afeta também a qualidade do sono da pessoa, da alimentação, inclusive da perspectiva de vida, como que ela interpreta a vida, e com certeza isso afeta também a qualidade de vida da pessoa, né? Então, paciência não é apenas uma palavra bonita no dicionário, mas é algo que você precisa executar dentro da sua vida. Terceiro princípio que a gente fala dentro da atenção plena é uma mente de iniciante. Então, por isso que eu falo para você, a maestria, né, que a gente ensina até mesmo dentro da Academia da Alquimia da Mente, narra essa perspectiva de você sempre ser um aprendiz. E essa mente de iniciante faz com que você sempre compreenda, caramba, eu não sei de tudo, então eu estou aberto a entender as coisas de uma outra perspectiva. E se eu estou aberto a entender as coisas de uma outra perspectiva, eu posso e eu devo, na verdade, sempre estar aberto a entender outros pontos de vista. E nessa perspectiva não é só entender, mas é também, às vezes, por exemplo,
fazer uma nova compreensão daquilo que você sabe. A gente pensa em relação, por exemplo, à dialética hegeliana, né? A tese, a antitese, a antítese e a síntese, né? Que você tem a tríade. Então você começa a compreender, peraí, eu sei uma coisa, a outra pessoa sabe de outra, e você chega num terceiro ponto. E isso faz com que você sempre compreenda, cresça, sabe? E se você não está crescendo, você está morrendo. E isso faz com que você desperte também novos aspectos que você não sabia que você poderia crescer. E é assim que, na verdade, por exemplo, uma equipe cresce, se você pensar, por exemplo, no esporte, né, um esporte coletivo. O time, a equipe cresce quando, na verdade, sempre tem alguém que traz alguma coisa diferente, ou mesmo na sua equipe de trabalho, né, você pensa em liderança da equipe, que você tem que desenvolver muitas vezes, são as diferenças que vão fortalecer a equipe a chegar no objetivo final, que pode ser uma meta de vendas, pode ser, por exemplo, setor comercial, né? Pode ser, às vezes, no administrativo, pode ser em relação a marketing, pode ser inovação, engenharia, não sei qual é a área que você trabalha, mas independente do que você trabalha, tem a ver com isso também. O quarto aspecto, o quarto princípio tem a ver com a confiança. Quando você confia em você, você gera vários hormônios que vão retransmitir isso para suas células, que fazem com que você sinta segurança. Inclusive, você não fica, por exemplo, patinando na sua mente subconsciente com medo, com dúvida, com incerteza. A confiança é como se fosse uma joia preciosa para você concretizar dentro de você. E é uma palavra muito bonita, né? Se você pensar em relação ao que ela pode representar dentro da sua vida. Mas sem execução da confiança, ela é só uma mera palavra. Então, assim, quando você faz, quando você executa, quando você age, independente do medo, você, na verdade, desperta dentro de você uma nova versão. E essa versão ela tem que ser repetida. Então, talvez você não saiba como que é o exemplo seu de confiança, porque você acha que você é uma pessoa que sem confiança. Mas quanto mais você exercita isso todos os dias, mais fácil fica de você ter o arquétipo da confiança sua. E aí, no caso, você consegue replicar isso. Porque muitas vezes você acha que não é uma pessoa confiante. Ah, Diego, eu tenho uma falta de confiança. Mas na verdade não é isso. É que você não exercita. Então você nem sabe como que você é em níveis de confiança, tá? O quinto princípio tem a ver com sem esforço. E aqui muitas pessoas confundem. Ah, que eu vou cocriar, manifestar, eu vou materializar a vida do meu sonho sem esforço. Não é nesse sentido que você não vai trabalhar, não vai colocar dinheiro, energia, suor. O sem esforço é quanto mais você se alinha ao universo, quanto mais você se alinha até em termos de meditação, as coisas acontecem porque você se preparou, você se tornou ser, né, diferente. Então não é apenas você ter, ou mesmo você, por exemplo, estar em algum lugar, não é um estado, né? Você se torna, você é. Né? É o conceito do ser. E quando você é alguém diferente, as coisas elas meio que magneticamente acontecem. E por quê? Você muda a sua essência porque você se torna a sua essência. Muitas das vezes, por exemplo, você programou o seu subconsciente por causa de outras pessoas, daquilo que elas falaram para você. Você começou a dar ouvidos para o que eles falavam de você, ao invés de você mesma, você mesmo se ouvir e colocar-se em primeiro lugar. Então, quando você entra nesse vórtice de energia, fica mais fácil das coisas acontecerem naturalmente. Por isso que a gente fala que é sem esforço, tá? Sexto princípio tem a ver com uma aceitação. E a aceitação de tudo, né, dos pontos positivos, aceitação dos pontos negativos, você aceitar que na verdade você não é perfeito, você não é perfeita, tem muita coisa para melhorar sim, a imperfeição gera a perfeição gera imperfeição, né? O contrário sempre por exemplo, as polaridades, né, sempre coexistem, e aí no caso você começa a aceitar que você está aprendendo, então tem muita coisa que você vai errar sim, tem muita coisa que você vai acertar, e isso faz com que você aceite também os medos que você tem interior, os traumas, as crenças. E isso faz com que você cresça mais. E quando você tem mais ciência disso, você se aceita, fica mais natural o aprendizado, o crescimento que você tem que ter em relação a você. O sétimo princípio tem a ver com deixar ir. Esse é um dos maiores princípios que a gente tem da atenção plena, do mindfulness, e vai te ajudar muito. Talvez seja não o último, né, mas um dos primeiros. Não tem uma ordem também, mas eu diria que o deixar ir é uma coisa que, na verdade, você tem que praticar todos os dias. Deixar ir é o quê? Você tem que deixar ir embora aquela pessoa que, na verdade, não está agregando na sua vida, aquele sentimento que, na verdade, é do passado, que nunca mais vai voltar, aquele pensamento que, na verdade, só narra a destruição mesmo da sua família, do seu trabalho, de quem você acha que é, porque você fica repetindo, murmurando, a gente fala na psicologia que é ruminando aquele tipo de coisa e, na verdade, fica sempre impedindo você de crescer, sabe? E muitas vezes você faz isso subconscientemente. Você
quer uma mudança, você quer uma transformação, mas ao mesmo tempo toda vez você volta para aquele mesmo mundinho pequeno, para aquela velha mediocridade, porque é mais fácil falar desse jeito. E aí, no caso, você sempre fica no mesmo aspecto, no mesmo nível profissional, mesmo nível financeiro, pessoal, emocional. E não se trata mais disso. O deixar ir é você se aceitar, né, do jeito que a gente falou no último, mas também o quê? Tem que ir embora. O que tem que ir embora, tem que ir embora. E você tem que entender que o sim é um sim muitas vezes e o não é um não. Então não fica interpretando que o não que você disse agora é um sim, né? E aí no caso fica esse joguinho de você e não uma total definição daquilo que você precisa fazer, tá bom? Se você está tendo dificuldade em relação a isso, às vezes está precisando de uma ajuda nossa, clica no primeiro link da descrição que tem um curso, um treinamento avançado para te ajudar em relação a esse aspecto, que com certeza vai te ajudar muito em relação a entender essa atenção plena mindfulness, tá bom? Só clicar no primeiro link da descrição, muito simples, muito fácil, aqui no podcast ou no vídeo. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!